Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Cauã e hoje vamos falar um dos tópicos mais importantes da matemática, a função quadrática. Isso mesmo, a função quadrática é uma das funções mais conhecidas e aparece em muitos contextos diferentes. Se você já ouviu falar das parábolas ou de equações de segundo grau, está no lugar certo, porque a função quadrática está diretamente ligada a esses conceitos. Hoje vamos explicar o que é essa função, como ela funciona e, claro, vamos trazer alguns exemplos práticos para vocês entenderem direitinho. Então se preparem, porque tem muito conteúdo interessante pela frente. A função quadrática é uma função polinomial do segundo grau e ela forma a forma geral f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a e b e c são constantes e a é diferente de zero. Esse ax ao quadrado é o termo que dá a característica quadrática à função. O que é legal dessa função é que o gráfico dela é sempre uma parábola. A direção da parábola depende do valor de A. Se for positivo, a parábola abre para cima. Se for negativo, abre para baixo. Sim, é importante notar que a parábola tem um ponto chamado de vértice. E o ponto mais alto ou mais baixo da parábola depende da sua orientação. Esse ponto pode ser útil para encontrar valores máximos ou mínimos de uma função. Além disso, o gráfico da função quadrática é simétrico, ou seja, se você traçar uma linha vertical passando pelo vértice, a parábola será a mesma dos dois lados dessa linha. Isso é chamado de eixo de simetria. Agora que a gente já entendeu o básico da função quadrática, vamos ver alguns exemplos práticos de como ela aparece no mundo real. Um exemplo bem clássico é o lançamento de um objeto. Quando você joga uma bola para cima, ela segue uma trajetória que pode ser modelada por uma função quadrática. O gráfico dessa função vai representar a altura da bola em função do tempo. E a parábola vai ter um ponto máximo, o momento em que a bola atinge a maior altura antes de começar a cair. E nesse caso, o coeficiente A vai ser o negativo, porque a trajetória da bola depois de atingir o ponto máximo vai decair. Já o B vai representar a velocidade inicial da bola e o C vai ser a altura inicial onde a bola vai ser lançada. Agora vamos falar um pouco sobre como o gráfico da função quadrática se comporta. Como dissemos antes, o gráfico é uma parábola, e é importante entender os detalhes desse gráfico. Se a função for f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, o vértice da parábola pode ser encontrado pela fórmula x de vértice é igual a menos b sobre 2a. Isso mesmo, uma vez que você encontra o valor de x vértice, você pode substituir esse valor na equação da função para encontrar o valor de y vértice, ou seja, a coordenada y do vértice. Esse ponto vai ser o máximo ou mínimo da função, dependendo do sinal de A. Se A for maior do que zero, a parábola tem um mínimo do vértice. E se A for menor do que zero, a parábola tem um máximo. Além disso, podemos indicar as raízes ou zeros da função, que são os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Esses pontos podem ser encontrados resolvendo a equação quadrática ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, usando a famosa fórmula de Bhaskara. Vamos falar então um pouco sobre a fórmula de Bhaskara, que é uma forma de encontrar as raízes de uma equação quadrática. Ela é dada por x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, o famoso delta, sobre 2a. Essa fórmula pode parecer complicada à primeira vista, mas é uma ferramenta super útil. Vamos usar ela em algum exemplo simples, para ver como ela funciona. Vamos resolver a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aqui temos a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. Substituindo esses valores na fórmula de Bhaskara, temos x igual a menos 5 mais ou menos a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6 sobre 2 vezes 1. X igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos 24 sobre 2. X igual a 5 mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 2. X igual a 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então as raízes são x igual a 5 mais 1 sobre 2, que é 3, e x2 é igual a 5 menos 1 sobre 2, que é 3 sobre 2, igual a 2. Ou seja, as raízes da equação são x igual a 3 e x igual a 2. Isso significa que a parábola intercepta o eixo x
nesses dois pontos. Aplicações de impacto no cotidiano. Como vimos, a função quadrática tem infinidade de aplicação no mundo real, desde a física como o movimento de projetos até a economia e a engenharia. Além disso, a função quadrática é uma excelente ferramenta para modelar situações em que o valor cresce ou decai, com um certo limite ou restrição. Como vemos nos exemplos de lucros, lançamentos de objetos e muitas outras situações práticas. Bom, pessoal, como isso esperamos que vocês tenham entendido que a função quadrática como ela funciona, como aparece em tantas situações em nosso cotidiano.